turminha! Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Neste vídeo, nós vamos usar o livro de Geografia segundo ano APS. Prepare o seu livro das páginas 67 até a 73. Fique atento para responder as atividades junto com a explicação da professora. Se for necessário, pause o vídeo e registre a sua resposta. Esta é a nossa página 67. Você vai conseguir achar o número da página aqui no final. Nós estamos no capítulo 4 e vamos continuar falando sobre caminhos. É isso que vamos aprender hoje. Vamos falar também sobre pontos de referência. Lembra que na última aula nós marcamos o trajeto que as crianças poderiam fazer ao sair de uma sala, por onde eles passariam até chegar num outro determinado lugar na escola? Esses lugares que eles passaram é o que a gente chama de ponto de referência. Lembra que a nossa colega saiu da sala B e foi até a biblioteca? E para ela fazer esse caminho, ela teve que passar pela sala C, pela sala D. Lembram? Então, vamos lá. Caminho, casa, escola. Agora, você vai estudar o caminho da sua casa até a escola. 1. Como você vai para a escola? Pinte a sua resposta. Então, aqui, cada criança vai pintar a sua maneira de ir para a escola. Você vai a pé? Aí você pinta esse. Vai de barco? Pinta esse. De transporte escolar? Pinta esse. O que é transporte escolar? Van, ônibus, alguém que contrata ou alguém que a prefeitura busca. Vai de automóvel? Pinta esse. De trem ou outro transporte. Qual outro transporte? Bicicleta, moto, caminhão. Como que você vai para a escola? Certo? Na atividade 2, pergunta como é o caminho da sua casa até a escola. Então, esse aqui também não tem, correção. Você vai anotar o caminho da sua casa até a escola. Identifique o que existe no seu caminho e marque um X. Tem casas nesse caminho? Praças? Posto de gasolina? Rio? Padaria? Prédios? Loja de roupa? Placas de sinalização e estacionamento. Olha só, nós temos aprendido bastante sobre isso, certo? Então, você vai marcar quantas respostas estiver correta. Tudo que você encontrar pelo seu caminho, você marca o X. E aqui, na nossa atividade B, nós temos a seguinte pergunta. B. Há outros elementos que você observa em seu caminho que não estão desenhados acima? Escreva o nome deles. Por exemplo, no caminho para você chegar na sua escola, tem outra escola? Aí você pode colocar aqui. Tem posto de saúde? Você pode colocar aqui. Tem mercado? Você pode colocar aqui, porque aqui tem a opção de padaria. Mas não tem padaria, mas tem mercado. Você anota aqui. Combinado? E aqui no 3, escolha e desenhe no caderno e não na folha avulsa os 3 lugares mais importantes para você no caminho da sua casa até a escola. Então, você vai desenhar aí abaixo do cabeçalho. Você vai fazer o cabeçalho com o nome da escola, o nome da cidade, vai colocar aqui o número do dia, o mês, professora, a turma que você faz parte, o seu nome. Vai fazer o alfabeto minúsculo. E aí você vai fazer essa anotação, página 67. E o que você vai fazer? 3 lugares do caminho da casa até a escola que você acha mais importante. Então, por exemplo, você tem um lugar que vende um sorvete que você gosta? Você desenha. Tem um lugar que vende salgadinho que sempre a família compra e você gosta? Sim. Então, tem um mercado que você sempre vai? Então, é 3 lugares que você passa do caminho da sua casa até a escola que você considera importante. Combinado? Aí você fez o desenho no seu caderno, vai vir aqui na página 68 e 69. Você vai encontrar o número aqui no final da página. Então, vamos lá. Não esqueça de colocar a data nas 2 páginas.
Tecendo saberes. No trajeto que percorremos de um lugar ao outro, alguns elementos chamam mais nossa atenção. Eles são o nosso ponto de referência. 1. Na página anterior foi pedido que você desenhasse 3 lugares mais importantes no seu caminho. Eles são seu ponto de referência do trajeto da sua casa para a escola. Escreva quais são. Então, você desenhou lá no caderno e aqui você vai escrever os 3 lugares que você desenhou. Combinado? 2. Agora desenhe o caminho da sua escola, da sua casa até a escola, com esses pontos de referência. Então, o que você vai fazer? Desenhar a sua casa aqui, por exemplo, né? E fazer os pontos de referência para chegar até a escola. Então, aqui eu vou te dar um exemplo, lembrando que esse não é para você fazer igual o meu, porque a gente não mora no mesmo lugar. Combinado? Olha o meu exemplo aqui. Aqui eu vou desenhar a minha casa e aqui as ruas que eu passo para chegar na escola, certo? Então, eu desenhei lá no meu caderno que eu passo por uma sorveteria. Então, eu coloco aqui. Eu saio da minha casa, passo pela sorveteria, certo? Aí, eu coloquei lá no meu caderno que eu passo por uma pracinha para chegar na escola. Eu desenho aqui a pracinha para chegar na escola. Eu coloquei lá no meu caderno que eu passo por um mercado antes de chegar na escola, tem um mercado. Aí, finalmente, eu chego na escola. Cheguei na minha escola e aí eu desenhei aqui. Você pode fazer tudo que tem nesse caminho. Árvore, tudo. O que importa é você lembrar dos 3 pontos que você anotou aqui e fez no caderno. Combinado? Aqui na nossa página diz o seguinte, na página 69. Se sua rua não fosse como é, como você gostaria que ela fosse? O que você mudaria nela? Acompanhe a leitura do professor do trecho de uma cantiga popular. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para meu amor passar. Desenhe e pinte a rua citada na cantiga. Ela deve ser diferente do que mostra na ilustração. Aqui, ó, é uma representação, né, do autor desta cantiga. Você vai desenhar diferente, mas não pode esquecer que ela tem pedrinhas de brilhante, certo? Então, faça bem caprichado. 2. Agora, você vai ser o autor da cantiga. Copie os 2 primeiros versos, depois complete com outros versos que você vai criar, formando uma estrofe. Aí, você não pode esquecer de colocar algo que rima. Então, você vai colocar, se essa rua fosse minha, eu mandava, o que você mandava fazer? Olha só como você deve iniciar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Aí você tem que criar os 2 outros versos. Por exemplo, eu poderia colocar assim, com flores coloridas, para alegrar quem passar. Passar e ladrilhar rima, porque terminam igual. Agora é com você. Lembrando que você não precisa fazer com essa sugestão da professora. Combinado? Vamos para a página 70. Essas são as páginas 70 e 71, você vai ver aqui no final. E aqui nós vamos relembrar tudo que nós aprendemos. Eu escrevo e aprendo, não esqueça de colocar a data. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2. Escreva embaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Capítulo 3. Estudar e conviver. A escola é o lugar onde você estuda, aprende a ler, a escrever, brinca e faz muitas outras atividades. Que outras atividades você faz? Você pode conviver com seus amigos, você troca ideias com eles. Escreve aqui nessas 2 linhas o que você mais gosta de fazer na escola. Combinado? No capítulo 4, nós temos as ruas e os caminhos. No trajeto que percorremos de um lugar ao outro, alguns elementos chamam mais a nossa atenção. Eles são os nossos pontos de referência.
Nós aprendemos um pouco mais sobre isso. Para que esses pontos de referência servem? Eles servem de dicas para que alguém chegue num lugar que você está indicando, seja na sua casa, seja na sua escola. Então, escreva aqui o que você aprendeu. Minha coleção de palavras de geografia. Em cada capítulo dessa unidade, há uma palavra destacada. Com elas, você fez atividades para saber como utilizá-la quando precisar escrever um pequeno texto de geografia. Você vai agora preencher um quadro com as palavras ao lado. O que você aprendeu com essas duas palavras, discuta com os colegas. Em um quadro no caderno, escreva essas duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu. Então, legenda. Nós aprendemos que legenda são as indicações que tem na imagem. Então, para a gente saber o que é a imagem, a gente lê a legenda. Por exemplo, essa imagem aqui, elas são o quê? Sinalizações de trânsito. Então, se você fosse explicar com uma legenda esta imagem, você ia colocar aqui embaixo. Sinalização de trânsito. E trânsito, o que é o trânsito? É o movimento de pessoas. Olha só, aqui tem a página que aparece essas palavras. Na página 53, e na página 64. Você pode voltar lá antes de escrever alguma coisa no seu caderno. Na página 71, nós temos Eu desenho e aprendo. Aqui você vai desenhar. 1. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes, estudados em cada capítulo da unidade 2. Observe atentamente. Capítulo 3, estudar e conviver. Então, você aprendeu que na escola, além de estudar, usar esses objetos, você também convive com amigos da sua idade e com idades diferentes, certo? No capítulo 4, nós aprendemos as ruas e os caminhos. Nós vimos que as ruas têm casas, têm prédios, têm veículos, têm pessoas, têm automóveis, têm bicicleta, motocicleta. As pessoas se movimentam, certo? E que essas placas aqui, elas ajudam a organizar esse movimento. Então, aqui na atividade 2, presta atenção no que você vai fazer. Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou de estudar e achou importante. Conhecer nessa unidade e, se preferir, faça uma colagem. O espaço é pequeno, tá aí no seu livro. Então, você pode fazer algo que você mais gostou de aprender sobre a escola ou que você mais gosta de fazer na escola. E aqui no capítulo 4, o que você mais gostou de aprender sobre o trânsito e sobre o caminho? Faça o desenho aqui e não esqueça de enviar para a professora. E aqui na nossa página 72 e 73, nós vamos encerrar esta unidade. Hora de organizar o que estudamos. Nós estudamos que os lugares podem ser representados por maquete e desenho. Você lembra dessa representação das meninas? E os símbolos têm significado. Você lembra que lá na sala de aula a gente viu que a setinha vermelha significava atrás, a azul significava frente, a amarela direita e a verde à esquerda. E nós localizamos alguns estudantes lá, né? Localização da posição na sala. Nós descobrimos que a direita, atrás, a esquerda está relacionada à posição que está sendo pedida, certo? Aprendemos a localização em posições quadriculadas. Nós vimos a diferença aqui, ó, dessa ladeira da memória em 1929 e nos dias mais atuais, em 2017. E aprendemos hoje sobre os pontos de referência, que eles podem ser padarias, lojas de roupa, praça, posto de gasolina e outras coisas. Aqui nós temos a sugestão desses livros que você pode fazer a leitura, que vai aprender mais sobre isso. Turminha, eu espero que você tenha gostado muito de realizar essa tarefa e tenha aprendido. As respostas dessa atividade são pessoais, então tente responder com essas orientações, combinado? E não esqueça, se você tiver dúvida, não fique sem fazer. Me chama no WhatsApp que eu vou te auxiliar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, turminha!